Bom, a pesquisa ainda aponta que o avanço da vacinação dos moradores de São Paulo gera uma expectativa de crescimento do turismo em 17 estados. Nós vamos agora explorar um pouco mais essa relação entre vacinação e turismo com o secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Vinícius Lumert. Secretário, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a você, a Elisa e a todos os telespectadores da CNN. Secretário, São Paulo exporta muitos turistas, como a gente acabou de ver na reportagem, como o estudo mostra, mas recebe muita gente o tempo todo também, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho do que a pandemia significou para esse setor, o tombo que a pandemia significou para esse setor em São Paulo e qual é a expectativa que vocês têm de recuperação para daqui até o final do ano, quando a gente espera a vacinação esteja encerrada para todos os brasileiros? Bom, primeiro, o turismo está retomando em fases. Normalmente o turismo retoma mais rápido depois de crises, né? Nesse caso, são 3 fases. A primeira é o turismo interno dentro do estado de São Paulo, que no movimento rodoviário já supera 2019, que foi um grande ano, um ano de promoção, de crescimento de 5,3% do nosso turismo em São Paulo. A segunda fase é essa que nós estamos aqui abordando nessa pesquisa, que é dos 17 estados, que são aqueles que têm São Paulo como seu maior cliente. Quando não é o primeiro, é o segundo. Então, essa fase, ela depende muito dessa caminhada das vacinas, mas as reservas nos voos já mostram, e nos hotéis mostram uma ocupação importantíssima, principalmente no lazer. Os eventos estão demorando um pouco mais, eles vão se consolidando com a vacinação por conta da programação necessária. E, evidentemente, aí nós começamos a observar um crescimento que deve chegar no final do ano. Agora, 70% dos voos já estão normalizados, vamos chegar até no final do ano perto de 90%. E a temporada deverá ser boa, mas todo o cuidado ainda vai permanecer na questão das vacinas. É uma correlação direta entre uma coisa e outra. A terceira fase é o internacional, e esse vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, é uma hora também de aproveitar para faturar internamente e consolidar essa movimentação do turismo interno no estado e dos paulistas pelo Brasil, que são grandes viajantes. E é interessante a gente poder observar, não é, secretário, o quanto a vacina está ligada à questão econômica, não é mesmo? Quanto mais avança a vacinação, mais começa a surgir uma segurança. Evidentemente que a gente não pode esquecer que a vacina, infelizmente, não é o pote de ouro, mas é uma das nossas principais ferramentas para que a economia vá recuperando essa segurança. E o senhor, responsável pelo setor de turismo no estado de São Paulo, eu imagino o tamanho da pressão que todos esses setores relacionados ao turismo não exerceram em cima do senhor, né? Porque se fecha tudo, simplesmente não lucra com nada. E aí as empresas começam a fechar, os parques começam a entrar em dívidas sem fim. O senhor acredita que em qual momento a gente pode voltar a ver um cenário um pouquinho parecido com o que nós estávamos habituados antes da pandemia? 2021 ainda vai ser um ano de pé no freio? Olha, as previsões para 2021 são mês a mês acima de 2019, todos os meses, porque existe uma poupança no ano passado, uma poupança bilionária. Nós deixamos de gastar 20 bilhões de São Paulo para o resto do Brasil e 20 bilhões de São Paulo para o resto do mundo. Disso, talvez 13, 14, 15 bilhões ficou guardado só para viagens na poupança do paulista, né? Então, isso vai ser gasto definitivamente. É lógico que isso contando com a ideia de que não houvesse ou que não haja nenhum retrocesso no processo vacinal. Nós precisamos acelerar o processo de vacinação e de cobertura vacinal, porque a correlação, como você falou, Elisa, é absolutamente direta aqui no mundo. Nós já prevíamos isso, né, que nós tivéssemos esses corredores de turismo sendo estabelecidos. Foi previsto pela Organização Mundial do Turismo e o WTTC nas lives que nós fizemos no primeiro mês da pandemia. Isso já estava, já havia essa previsão, e isso está ocorrendo hoje. Então, a retomada sendo mais lenta lá fora, nós poderemos consolidar melhor internamente. A outra garantia é termos o que nós estamos propondo aqui em São Paulo, o governo
João Dória propôs, e que está sendo realizado, é a condição de termos fábricas próprias de vacina, com IFA próprio, com sistemas vacinais e tecnológicos próprios, que nos permitirão, a partir de janeiro, chegar perto de 2 milhões de vacinas dia de produção. Porque não há certeza sobre o futuro. O que há certeza, como você bem mencionou, é que há uma correlação direta daqui para frente na questão saúde e na questão deslocamento. E o turismo foi quem mais sofreu, porque é deslocamento e aproximação, né? Esse ano a economia de São Paulo vai crescer muito, mesmo no ano passado cresceu muito. Cresceu razoavelmente, né? Se comparado ao Brasil, menos 4,5%, São Paulo mais 0,5%, né? E esse ano 7,8% e o Brasil 6%. Mas os grandes sacrificados foram os setores de proximidade e, coincidentemente, são esses dos eventos, restaurantes, bares, aqueles relacionados com os serviços de proximidade das pessoas. Então, foi muito duro para o setor, mas a recuperação agora parece definitiva. Secretário, a julgar pelo que a história nos ensina, o próximo ano ou os próximos anos, pelo menos de imediato, serão de êxtase, né? Assim foi pós-gripe espanhola, 1918-19. As pessoas queriam ir para a rua, queriam se divertir, queriam celebrar a vida. E isso deve acontecer e atingir diretamente o turismo já nos próximos anos. Mas tem uma coisa chamada variante Delta, que vem ameaçando aqui o fim da pandemia. E aí eu lhe pergunto, como equalizar essa possibilidade da Delta atrasar um pouquinho o fim da pandemia e também o incentivo aos setores de turismo para esse momento imediato que já deve vir, que deve ser um momento de catarse até? Existe essa ideia de pós-guerra, né? Você se lembra daquele célebre beijo em Paris, né, que é a foto mais comemorada do pós-guerra, né? Um casal jovem, né, e num beijo apaixonado, né? A própria Belle Époque também foi isso, depois da Primeira Guerra Mundial. É a ideia de comemorar a vida, de celebrar. E o turismo tem esse significado porque nós tínhamos 1,4 bilhões de pessoas viajando pelo planeta e nós caímos 3/4 disso do dia para a noite, né? E isso tem a ver com uma estrutura de logística brutal dos aviões que transportam não só... É por isso que nós falamos turismo e viagens, esse é o nome da secretaria, porque os aviões transportam pessoas que fazem negócios, que desenvolvem todo tipo de atividade humana e também as cargas de maior valor agregado nesses aviões. Então, o turismo é uma atividade muito mais complexa do que aparenta apenas a lógica do turismo de lazer, que em si já é um grande negócio, turismo de negócios e todos os tipos de deslocamento. O turismo médico, por exemplo, é um caso clássico de eventos, o turismo de cultura, de proximidade, né? Tem um catálogo de tipos de turismo, 26 tipos básicos catalogados pelo Ministério do Turismo e 53 setores diretamente ligados. Então, é um impacto em cadeia, né, de conectividade. Então, existe essa força centrífuga, existe a possibilidade dessa força centrípeta, puxando para dentro, que é a variante Delta, né? Como é o quadro hoje? Eu mencionei anteriormente. O que nós podemos fazer? É essa ideia de termos uma fábrica de IFA próprio, pesquisa e mais a produção com tecnologia do Butantan, para que nós não sejamos mais pegos por inadvertência, como aconteceu no ano passado, e que nós tenhamos a condição de enfrentar como um líder do setor de vacinas no mundo. Essa é a situação atual. O que poderá acontecer futuramente, nós não sabemos ainda, mas hoje o quadro é de distensão. Nós chegamos em São Paulo a 14.500 UTIs. São Paulo era o centro da distribuição, é o centro de distribuição de pessoas e cargas do Brasil, são superestradas e grandes aeroportos, e chegamos a 14.500 UTIs, partindo de 3.500. Hoje nós temos 6.500, 7.000 com ocupação de 40%. Então, há flexibilidade nisso, infelizmente, né? Quer dizer, é uma notícia ruim ter flexibilidade, mas também é uma notícia previdente. E nós chegamos a mais de o triplo das UTIs de um país do mesmo tamanho do Brasil, que foi a Espanha, né? Então, hoje nós temos essa flexibilidade.
mas é uma resposta que não é só do Brasil, é uma resposta que o mundo tem que dar. Nós conversamos aqui na CNN com o secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Vinícius Lumert. Secretário, obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Obrigado a todos vocês, um grande abraço e parabéns pelo trabalho maravilhoso da CNN, do qual nós somos fãs. Um abração. Muito obrigado. Obrigada, secretário.